seja Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 22, versículo 60, o 61 e o 62. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Podemos ler? Muito bem. O 60 diz assim. É Lucas 22, 60 e 61 e 62. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito antes que o galo cante hoje, ele negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Amém. Vamos tomar o seu assento, pode fechar a sua Bíblia, olhe para cá. Seremos sucintos na palavra, desde já agradecendo o convite do irmão pastor José. Nós estudamos no Cetadel junto há uns 2 anos e meio. Tivemos a alegria de formar só da igreja dele mais de 6 irmãos, eu acho. 8 irmãos, todos ativos hoje na obra do Senhor, no Cetadel. Na época, o pastor João Pinheiro. Sou grato a Deus pelo convite do irmão, porque quando ele cuidava de uma igrejinha que você caminhava, parecia que a igreja ia cair. Lá no final, na última rua do Cachoeira, depois construiu uma belíssima igreja e hoje congrega nessa belíssima igreja também. Sou muito feliz por isso. O Senhor é misericordioso para as nossas vidas. O irmão Israel falou que não sabia orar. Eu percebi na hora, irmãos, na época, que ele não tinha o hábito de falar em público e muito menos de orar em público. É uma grande dificuldade, não é verdade? Quem já não passou por um aperto desse, mas um estreito assim. Aí eu dei um passo para frente e comecei a orar alto para ele perceber mais ou menos como é que era. Eu não conhecia ele, na verdade, E deu certo. Então, ele orou por mim, pregou. Que bonito, Glória a Deus. Sou grato a Deus porque aqui está um homem que é um milagre de Deus. Se um dia o irmão tiver a oportunidade de trazê-lo aqui e ele contar só o testemunho dele, a transformação que Deus fez, trabalhei 2 anos e meio com ele, sou grato a Deus também. Aprendi muito com o irmão. Eu quero dar um título para a mensagem que é um olhar. Um olhar. E eu peguei como base esse texto, então não vou falar aqui de Pedro, muito menos da sua negação em relação à pessoa de Jesus, mas um olhar faz toda a diferença. Quando você namora, quando você conhece alguém, a primeira coisa que acontece é um olhar, uma troca de olhares. Sim ou não? Como disse o Josemir, eu olhei para a Lucilene e ela me olhou, diz ela que foi amor à primeira vista. Imagina, irmãos, que coisa maravilhosa. Eu sou natural de Santa Catarina, eu morava num lugar extremamente pequeno, ela viajou daqui para lá, na casa da avó dela. E um olhar resultou num casamento dentro de 9 meses, em 1996. Então nós estamos casados há 24 anos, mais ou menos. Amém? Se tiver, eu sou jovem aqui, está namorado. Se o Neri casou, você também pode casar. Deus é misericordioso. Então são 24 anos de vida juntos. E eu era ministro da Igreja Católica. E aí ela tinha ido para lá e ela não estava na igreja naqueles dias.
E nós resolvemos namorar, e já resolvemos noivar e resolvemos casar meio rápido o negócio. Ela disse assim, não, tudo bem. Eu falei, mas eu não vou casar na igreja dos crentes. E então ela falou assim, mas eu caso com você na tua igreja lá, mas não pode ter santo dentro da minha casa. Ah, não. Foi já que eu vendi tudo que tinha. Tinha 3 quadros que eu comprei, enormes de Jesus, do Santo Anjo. Já dei tudo. Já troquei a minha fé. E daí, levei 3 anos ainda para aceitar Jesus, de 1996 até 99. Visitei a igreja, a Assembleia de Deus era na esquina, próximo da nossa casa. Estive lá no ano passado, dando testemunho lá. E louvo a Deus por isso. Então foi um olhar. Esse olhar resultou num casamento, na formação de uma família. Não foi muito fácil no começo, quase que se acabou. Depois no meio quase se acabou, mas depois estamos aí, firme, nunca largamos de Jesus, servindo ao Senhor com alegria. Porque o seu olhar penetrou nas nossas vidas e a sua misericórdia. Houve momentos em que precisamos, como Pedro, chorar amargamente, mas por causa daquele olhar do Senhor, ele se arrependeu e se tornou um dos principais da igreja primitiva, e nós estamos aqui cumprindo a missão que Pedro começou lá com Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Primeiramente, num olhar do seu pai, você já sabia se ele estava mandando você se retirar da sala ou não. Né? Um olhar da sua mãe, e você já sabe se estava errando o preparo da comida ou a limpeza da casa. A Bíblia diz que o servo conhece o seu Senhor pelo olhar, né, do Senhor, o servo conhece. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, no Salmo 139, no versículo 16, diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, ou seja, quando você era um embrião no ventre da sua mãe, os olhos do Senhor te viram. Que maravilha! Já começa ali. E em Gênesis, no capítulo 9, no versículo 22, tem um episódio depois do dilúvio, em que Noé planta uma vinha e Noé se embriaga com a própria videira que ele plantou. Ele faz o vinho, se embriaga, mas o episódio em si não está focado na embriaguez, mas na falta de discrição do seu filho Cã, né? E ali, o olhar indiscreto do filho em relação à nudez do pai, que estava embriagado, resultou numa maldição. Todos lembram da história, né? Estou pregando para crentes da Assembleia de Deus, que é o básico do básico. Então, o que você vê ali? Um olhar que resultou num olhar de maldição. E que atingiu toda a posteridade de Cã. Assim como a posteridade de Sem foi abençoada, a de Cã foi amaldiçoada. Por causa de um olhar, faltou discrição, irmão. Se sairmos falando tudo que vemos, tudo que olhamos, e não sermos discretos com tudo aquilo que vimos, que temos visto, vamos dizer assim, nós podemos atrair maldição para a nossa vida, para o nosso ministério, se sairmos por aí falando tudo que vemos. Então temos que também, o nosso olhar, ser vigilante, para que, consequentemente, a nossa boca não nos leve a pecar e sermos amaldiçoados. Amém? E aí, tudo bem? Nesse período que estamos usando máscara, os olhares ficam mais evidentes, não é verdade? E como está exposto só o seu olhar, muitas vezes é possível, através ainda da máscara, interpretar esse olhar. Deus, quando Ele dá o livramento para a família de Ló, e envia os anjos lá, Ele dá uma ordem.
eles saírem da cidade de Sodoma e Gomorra, ali, daquela região de Sodoma e Gomorra, e é para eles fugirem para o monte. E qual era a recomendação? Sigam em frente, vão em direção ao monte e não olhem para trás. A mulher de Ló, no versículo de número 26, olha para trás. E logo, segundo a Bíblia, ela vira uma estátua de sal. E aí existem muitas alegorias e muitas interpretações, mas eu só quero deixar para os irmãos o seguinte: o Senhor nos chamou, nos livrou do mundo de pecado, de dores, de enfermidades, de depressões, de angústias, de escassez, e nos trouxe para uma nova vida. Ele manda eu e você seguir em frente e não olhar para trás, porque ao olharmos para trás, corremos o risco de nos tornarmos uma estátua. Por quê? Ficamos estagnados, olhando para aquilo que ficou, e perdemos o foco de sermos abençoados mais e mais. Então, se olharmos para a história de nossas vidas e ficarmos olhando para o passado, para os dias de glória, para os maravilhosos empregos ou para aqueles maravilhosos salários, corremos o risco de no dia presente estar mergulhando numa ansiedade, numa depressão, e não desfrutarmos dos livramentos e da bênção que o Senhor me dá, que o Senhor nos dá. Amém? Louvado seja Deus. Então eu trabalhava na cidade de Brusque, e aí eu tinha um amigo, e esse meu amigo, todos os dias na hora do almoço, ele sempre mencionava a grande empresa que ele trabalhou no estado de São Paulo. Grande amigo meu, um irmão, até hoje eu considero como um irmão. E por 7 anos, quase 7 anos, nós nos assentamos juntos e almoçamos juntos. E por muito tempo, nos primeiros anos, ele sempre citava a grande empresa, os grandes salários. Eu falei para ele: se nós ficarmos olhando para trás, nós não contemplaremos o que está preparado para nós agora e no porvir, por causa de dias de glória ou de grandes bênçãos do passado. Então, uma das lições que eu tiro aqui, que este olhar de Ló e o olhar da esposa dele, logo nós interpretamos que Ló e seus filhos olharam para onde eles tinham que partir, mas ela, havia algo que prendia ela lá atrás, e isso impediu de ela desfrutar do livramento. Então é tempo de nós olharmos para frente. Então há pessoas que estão olhando só para a pandemia, os cultos, igrejas vazias, cultos pequenos, com tempos limitados, com irmãos limitados. Enquanto isso, a fila da lotérica está cheia, o shopping está cheio, o mercadão está cheio, menos a igreja. E estão limitando a idade, mas lá você encontra a criança no parque, a criança na praça, mas na igreja não pode. Então, se nós olharmos para isso, isso também vai minar a nossa fé. Mas se nós olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós triunfaremos, porque Ele é fiel. A sua palavra é fiel. Então não devemos olhar para trás, não devemos esquecer a nossa história, da onde viemos, nossos pais, a nossa herança genética, tudo aquilo que trazemos no decorrer da vida. Devemos tirar lições e aprendizados para que possamos amadurecer no nosso casamento, amadurecer na nossa profissão, amadurecer no nosso ministério. Mas olhar para trás e ficar só, como diz alguns, o tempo eu não conheço, é a primeira vez neste lugar, não conheço, sim, de rosto, não me lembro de nenhum do rosto dos irmãos, mas eu posso dizer para você que se você ficar pensando assim, no tempo da igrejinha era assim, do pastor fulano era assim, aí vai minando a sua fé, porque você não está vivendo o agora, está vivendo num tempo que já foi, já passou, né? Mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é fiel. O seu olhar está sobre este lugar, sobre a sua vida, sobre a sua casa. E Ele mudou a tua vida, a tua história.
E te trouxe aqui nessa noite, e me trouxe aqui nessa noite apenas para lembrá-lo que não é tempo de olhar para trás, mas olhar para o monte. E lá no monte Jesus foi crucificado para que eu e você tivéssemos vida e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Não são os títulos, não são se eu sou chefe, se eu sou bispo, enfim, essas coisas, os títulos do mundo. Se fala 2 idiomas, se tem 3 faculdades, não. É conhecer o Deus dessa palavra e saber que há poder nela, que não há motivo para envergonhar-se, porque o Senhor é fiel. E o olhar dele é sobre nós. Há momentos na nossa vida, irmãos, que parece que estamos com os olhos vendados e nós não conseguimos enxergar a frente. E estudando essa passagem ainda hoje, na tarde, eu li vários textos do Evangelho e eu cheguei num texto que dizia assim, que os soldados romanos vendaram os olhos de Jesus e batiam nele, davam murros nele, esbofeteavam ele e perguntavam para ele: quem foi que te bateu? Porque os seus olhos estavam fechados. Quem foi que te bateu? Se tu é o Messias, quem foi que te bateu? Logo, nas notas históricas, dizem que os intérpretes antigos interpretavam que o Messias era capaz de conhecer a qualquer um, mesmo de olhos vendados. Então isso era uma ironia, era uma forma de desprezo, de afronta, para envergonhar o nosso Senhor Jesus. Vendaram os seus olhos e bateram nele, e ele tudo suportou de olhos fechados, para que eu e você estivéssemos aqui de olhos abertos para contemplar as maravilhas do Senhor na nossa vida. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, eu estou muito feliz nessa noite, porque Ele abriu os nossos olhos. E eu vou lhe dizer mais. Em Gênesis, no capítulo 21, no versículo 19, diz que Deus abriu os olhos de Agar. A escrava Agar estava fugitiva no deserto, porque ela foi, podemos assim dizer, desertada por Abraão, e o seu filho Ismael ainda era pequeno. E todos nós sabemos que ela andou pelo deserto até que acabou o pão e a água. E o menino começou a chorar, e ela largou ele embaixo de uma árvore, largou ele ali para ele morrer. E aí diz que ela se afastou e clamou ao Senhor e chorou. E aí diz, o texto diz assim, que Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde enxergar uma fonte. Glorificado seja o nome do Senhor. Um dia, eu adentrei por uma porta de uma igreja numa quinta-feira, num culto. Os cultos do meio da semana são pouco frequentados, mas foi num culto desses que eu entrei. E ali o Senhor abriu os meus olhos espirituais. Eu realmente vi que a vida que eu levava não era correta, que a idolatria que eu praticava, que as medalhas que eu carregava não poderiam me dar livramento nem salvação, mas apenas o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O Senhor abriu os meus olhos e eu pude ver uma fonte, e essa fonte me jorra e me dá vida eterna. Essa é a promessa do Pai, a vida eterna. Os homens têm batalhado, inclusive, se você fazer uma rápida pesquisa na internet, os grandes pregadores, inclusive nessa semana, fiz ontem uma pesquisa, os títulos da mensagem é como sair dessa crise, como vencer a crise, como vencer esse período, e todos os grandes pregadores estão com esse tema. Até eu fui tentar te ensinar a sair dessa crise. Eu falei, mas nossa, se Deus é conosco, se a sua mão é conosco, se o seu olhar é por nós, se Ele nos deu uma nova vida, Ele será fiel até o fim. É mais fácil eu ser infiel do que Ele deixar de ser fiel.
Eu conheço pessoas que no meio dessa crise ganharam promoção. Eu conheço pessoas que no meio dessa crise, onde não está tendo lucro, dizem, que não está vendendo, dizem, ganhar 12% de aumento no seu salário. Eu conheço pessoas que não tinham emprego e arrumaram emprego agora. E o Senhor não nos deixou perecer. Tem dado promoções. Eu estou falando aqui no ambiente físico. Então não tem receita nenhuma. E por mais que eles tragam belos textos, uma coisa é certa: se você tiver realmente a convicção de que essa palavra realmente tem poder para mudar a minha e a tua vida, que um dia Ele entrou em nossas vidas e que Ele abriu os nossos olhos como abriu de Agar, nós podemos vencer qualquer crise neste mundo. Porque ela largou o bem mais precioso que ela tinha, que era o seu filho, para morrer, mas ainda assim ela fez uma oração e invocou o Deus Altíssimo. E o grande Deus, o meu Deus e o teu Deus, ouviu a sua oração, abriu os seus olhos e ela viu a fonte. Aleluia! Saciou a sua sede e ele tornou-se o pai de uma grande multidão que, segundo os teólogos e os historiadores da Bíblia, é o pai dos árabes, que também são descendentes diretos do patriarca Abraão. Então, se em algum momento, ou se alguma circunstância da sua vida está lhe tapando os olhos, uma oração será suficiente para que o Senhor abra eles, você veja a fonte e tenha vida novamente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em 2 Crônicas 6:20 está escrito assim que os olhos de Deus, Salomão na sua oração fala assim: os olhos de Deus estarão abertos sobre este lugar. Os olhos de Deus estarão abertos sobre este lugar, para que se ouça as orações que aqui são feitas. Bendito seja o nome do Senhor. Logo, nós não temos um templo hoje lá em Jerusalém, mas vós sois o templo do Espírito Santo. E logo eu e você podemos fazer a oração em qualquer lugar que estiver a planta do nosso pé. E ali onde nós pisarmos será nosso para a glória de Deus Pai, porque os seus olhos estão abertos sobre aquele lugar. E a sua presença se manifestará. Bendito seja o nome do Senhor. O reloginho já avisou, mas se os irmãos me permitem mais um minutinho. 1 minutinho, 2 minutinhos, 3 minutinhos. Em Lucas 22:56, no mesmo episódio de Pedro, ali ao redor da fogueira, se aquecendo, ele estava na parte de dentro da onde eles estavam julgando Jesus. A serva não olhou para Pedro e disse assim: você é um deles, sim ou não? Um olhar acusador. Ela olhou e: você é um deles. Existem olhares acusadores, existem olhares que podemos interpretar que usam de desprezo para a nossa pessoa. Existem olhares de ironia, e existem olhares acusadores como desta serva. E você vê que ela só contribuiu ainda mais para que Pedro mais ainda negasse Jesus. Mas quando eu e você somos verdadeiramente transformados pelo amor de Jesus Cristo, pelo poder do Santo Evangelho, a nossa vida é diferente. Nós suportamos os olhares, nós suportamos o desprezo, nós suportamos aqueles que nos humilham, mas nós sabemos que aquele que está conosco é maior. Bendito seja o nome do Senhor. E agora, para concluir a mensagem, Jesus falou que quando as pessoas estavam preocupadas, desesperadas, não sabiam o que fazer, ele falou assim: não seja como os gentios. Qual eram as 3 preocupações dos gentios? O que comeremos? O que vestiremos? O que beberemos? Essa era a preocupação. Essa não é a nossa preocupação também, irmão? Como é que vai ser? Será que vamos conseguir
Será que vamos ter comida? Será que o que nós vamos beber? O que nós vamos comer? O que nós vamos vestir? Isso é o que Jesus mostrou. E o que Jesus falou? Olhai para os lírios do campo. Eles não trabalham, não vestem, mas o Senhor os vestiu como um dos mais belos. Amém? Se isso tem sido a sua preocupação, eu quero nessa noite que você olhe para os lírios do campo, olhe para essa palavra e saiba que o olhar de Jesus penetra em nossos corações e transforma nossas vidas. Nós olhamos o mundo com outra visão. Nós não olhamos para a enfermidade, mas para aquele que cura a enfermidade. Nós não olhamos para a miséria e a pobreza, mas para aquele que supre todas as nossas necessidades. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E eu quero concluir essa mensagem nessa noite com o título de um olhar, dizendo para você o mesmo texto que li no início, que mesmo Pedro tendo negado, em Lucas diz assim, essa história está contada nos 4 evangelhos, porém em Lucas ele diz que o Senhor virou-se e olhou diretamente nos olhos de Pedro. Não disse uma palavra, mas Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Chorou amargamente. E sabemos que esse choro foi um choro de arrependimento. E que o Senhor, mesmo no seu maior sofrimento, lançou o seu olhar de regeneração, de perdão, de restauração. E Pedro é levantado como o primeiro pregador da igreja, e no primeiro dia que prega ganha 3.000 almas. Louvado seja Deus. Um olhar de misericórdia. Esse olhar alcançou eu e você. Estamos aqui nesta noite, porque Ele é misericordioso e restaurador. Ah, irmãos, mas ninguém me vê na empresa. Ah, mas ninguém vê no ministério. Ah, o meu esposo não me vê. A minha esposa não me vê. Mas os olhos do Senhor olharam para dentro do nosso coração. Ah, certa feita um jovem me disse assim: eu não consigo estar dentro da tua igreja porque lá não tem nenhuma imagem onde eu possa ver Deus, Jesus. Eu não consigo. Eu falei assim: nós não sabemos como Ele é, por isso não temos uma imagem. Mas naquele dia, em São João está escrito assim: quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. E só verá Ele aquele que crê. Bendito seja o nome do Senhor. E o nosso negócio é com quem crê. Quem não crê, está lá em João 3,17. Aquele que não crê já está condenado. Mas nós que cremos o veremos como Ele é. E cearemos com Ele, e estaremos para sempre com Ele. E o seu olhar, se coloque de pé em nome de Jesus. E o seu olhar está aqui nesta noite. E nesta oração que farei agora, eu não sei o que se passava em sua mente enquanto eu pregava esta mensagem, mas uma coisa eu sei: o Senhor me deu essa mensagem, porque Ele queria lembrar a você nesta noite que o seu olhar continua sobre você. O seu olhar de amor, o seu olhar de misericórdia, o seu olhar de consolação. E esse olhar que foi no íntimo de Pedro e fez com que ele se arrependesse, este mesmo olhar está aqui nessa noite. Pedro se lembrou da palavra do Senhor. E eu e você podemos nos lembrar de qualquer passagem das Escrituras nessa noite, lembrar das promessas que o Senhor fez no passado, e que Ele ainda é fiel, e que Ele ainda está com seu olhar de misericórdia sobre as nossas vidas. Bendito sejas tu, Criador dos céus e da terra. Eu oro, Senhor, por esta igreja, por este ministério, por a vida do pastor Josemi e todos que aqui congregam, Senhor. Que o seu olhar está neste lugar, meu Deus, para ouvir as orações que aqui são feitas,
para, Senhor, abrir os olhos daqueles que porventura estavam se sentindo vedados, sem esperança, com seus sonhos morrendo, mas o Senhor faz ver-nos uma fonte que jorra para a vida eterna, que dá nova vida, meu Deus. Este mesmo olhar, Senhor, está aqui nesta noite, e que nós podemos vencer e confiar na promessa de que um dia o veremos como o Senhor é. Bendito sejas tu, meu Deus, e ouve a oração das tuas filhas, dos teus filhos, e enxuga toda lágrima, todo pranto, meu Deus, porque o teu olhar é de amor e de misericórdia, restaurador e que dá nova vida. Eu te louvo, meu Pai, e te dou graças por esta oportunidade, em o nome de Jesus.